Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus ressuscitado e a força do Espírito Santo em sua vida, em sua casa, em sua família. Hoje, quinta-feira da 7ª semana do tempo da Páscoa, a última semana do tempo da Páscoa. Hoje nós vamos meditar o Salmo 88, a partir do versículo 39. Também a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13. E vamos ler e meditar um texto antigo dos comentários sobre o Evangelho de João de São Cirilo de Alexandria, do século V. Então convido você a procurar o seu cantinho para meditar a palavra de Deus, que tudo pode mudar e transformar. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Ao Senhor que prometeu Santo Espírito, vinde todos, adoremos, aleluia. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó Senhor, Rei eterno e sublime, dos fiéis imortal Redentor, morre a morte, por vós destruída, e triunfa por graça o amor. Sobre o trono celeste elevado, à direita do Pai vos sentais, e um poder é a vós concedido, que é do céu, não pertence aos mortais. Para que todo ser que criastes, nos abismos, na terra ou nos céus, ante vós, de joelhos, se incline, com respeito adorando seu Deus. Tremem anjos perante a mudança que o destino dos homens sofreu. Peca a carne e a carne redime, reina a carne no Verbo de Deus. Sois, Senhor, nosso gozo e delícia, que a alegria do mundo ofuscais. Sois também nosso prêmio perene, vós que a todo o universo guiais. Suplicantes, portanto, rogamos, nossas culpas, Senhor, perdoai. Pela força da graça divina, nossas mentes a vós elevai. Quando em glória voltardes na nuvem, a julgar as nações reunidas, afastai os devidos castigos, dai de novo as coroas perdidas. Honra a vós, ó Jesus glorioso, que às alturas dos céus ascendeis, com Pai e o Espírito Santo, pelos séculos sem fim reinareis. Salmo 88. Lamentação sobre a ruína da casa de Davi. Fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de Davi. Olhai e vede, ó Senhor, a humilhação do vosso povo. E, no entanto, vós, Senhor, repudiastes vosso ungido, gravemente vos iraste contra ele e o rejeitastes. Desprezastes a aliança com o vosso servidor, profanaste sua coroa, tirando-a pelo chão. Derrubastes, destruístes os seus muros totalmente, e as suas fortalezas reduzistes a ruínas. Os que passam no caminho, sem piedade, os saquearam, e tornou-se uma vergonha para os povos seus vizinhos. Aumentastes o poder da mão direita do agressor, e exultaram de alegria os inimigos e opressores. Vós fizeste sua espada ficar cega, sem ter corte, não quiseste sustentá-lo quando estava no combate. O seu cetro glorioso arrancastes de sua mão, derrubastes pelo chão o seu trono esplendoroso. E de sua juventude, a duração abreviastes, recobrindo sua pessoa de vergonha e confusão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olhai e vede, ó Senhor, a humilhação do vosso povo.
Sou o rebento da estirpe de Davi. Sou a estrela fulgurante da manhã. Até quando, Senhor Deus, ficarei sempre escondido? Arderá a vossa ira como fogo eternamente. Recordai-vos, ó Senhor, de como é breve a minha vida e de como é perecível todo o homem que criaste. Quem acaso viverá sem provar jamais a morte? E quem pode arrebatar a sua vida dos abismos? Onde está, ó Senhor Deus, vosso amor de antigamente? Não jurastes a Davi fidelidade para sempre? Recordai-vos, ó Senhor, da humilhação dos vossos servos, pois carrego no meu peito os ultrajes das nações, com os quais sou insultado pelos vossos inimigos, com os quais eles ultrajam vosso ungido a cada passo. O Senhor seja bendito desde agora e para sempre. Bendito seja o Senhor Deus eternamente. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sou o rebento da estirpe de Davi. Sou a estrela fulgurante da manhã. Deus, o Pai, que a Jesus, nosso Senhor, ressuscitou, aleluia, nos fará também a nós ressuscitar por seu poder, aleluia. Na primeira carta de São João, capítulo 5, versículos 13 ao 21. A oração pelos pecadores. Caríssimos, eu vos escrevo estas coisas a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze, e Deus lhe dará a vida. Isto se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. Toda a iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus o guarda e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Sabemos que o Filho veio e deu-nos inteligência para podermos compreender o verdadeiro Deus. Aleluia. Ninguém jamais viu a Deus.
Mas o Filho unigênito que está junto do Pai, este o deu a conhecer e deu-nos inteligência para podermos compreender o verdadeiro Deus. Aleluia. Do comentário sobre o Evangelho de João de São Cirilo de Alexandria, bispo do século V. Se eu não for, o Espírito não virá a vós. Cristo tinha cumprido a sua missão sobre a terra. E para nós havia chegado o momento de entrarmos em comunhão com a natureza divina do Verbo. Era preciso que a nossa vida anterior fosse transformada em outra diferente, começando um novo estilo de vida em santidade. Ora, isto só podia ser realizado pela participação do Espírito Santo. O tempo mais oportuno para o envio do Espírito Santo e sua descida sobre nós foi o que se seguiu à ascensão de Cristo, nosso Salvador. De fato, enquanto Cristo vivia visivelmente entre os seus fiéis, ele mesmo, segundo o jugo, dispensava-lhes todos os bens. Mas quando chegou o momento estabelecido para subir ao Pai Celeste, era necessário que ele continuasse presente no meio de seus fiéis por meio do Espírito e habitasse pela fé em nossos corações, a fim de que pudéssemos clamar com toda a confiança: Abá, ó Pai. E ainda nos tornássemos capazes de progredir sem demora no caminho da perfeição, superando com fortaleza invencível as ciladas do demônio e as perseguições dos homens, graças à assistência do Espírito Todo-Poderoso. Não é difícil demonstrar com o testemunho das Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que o Espírito transforma e comunica uma vida nova àqueles em quem habita. O servo de Deus, Samuel, dirigindo-se a Saul, diz: O Espírito do Senhor virá sobre ti e tu te tornarás outro homem. 1 Samuel 10, 6. E São Paulo afirma: Todos nós, porém, com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos a glória do Senhor, e assim seremos transformados à sua imagem pelo seu Espírito, pois o Senhor é Espírito. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 18 e 17. Vês como o Espírito transforma noutra imagem aqueles em quem habita? Facilmente, ele os faz passar do amor das coisas terrenas à esperança das realidades celestes, e do temor e da indecisão à firme e generosa fortaleza de alma. Foi o que sucedeu com os discípulos. Animados e fortalecidos pelo Espírito, nunca mais se deixaram intimidar pelos seus perseguidores, permanecendo inseparavelmente unidos e fiéis ao amor de Cristo. É verdade, portanto, que diz o Salvador: é bom para vós que eu volte para os céus, porque tinha chegado o tempo de o Espírito Santo descer sobre eles. Se eu não for,
não há de vir o Paráclito a vós, mas se eu for, o enviarei. Quando, porém, vier a vós o Espírito da verdade, ele a vós ensinará toda a verdade, aleluia. Não falará sobre si mesmo, mas dirá tudo o que ele ouvir, e a vós anunciará as coisas todas que hão de vir. Quando, porém, vier a vós o Espírito da verdade, ele a vós ensinará toda a verdade. Aleluia. Com os apóstolos e todos aqueles que possuem as primícias do Espírito Santo, louvemos a Deus e o invoquemos dizendo: Senhor, ouvi-nos. Deus Todo-Poderoso, que glorificastes a Cristo no céu, fazei que todos reconheçam a sua presença na igreja. Pai Santo, que dissestes de Cristo: este é o meu Filho amado, escutai-o. Fazei que todos ouçam a sua voz e sejam salvos. Enviai o Espírito Santo aos corações de vossos fiéis, para que sejam purificados e fortalecidos. Mandai o vosso Espírito, para que dirija os acontecimentos do mundo e renove a face da terra. Nós vos confiamos todos aqueles que já partiram deste mundo e vos pedimos que façais crescer em nós a esperança da ressurreição futura. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amém. Ó Deus misericordioso, concedei que a vossa Igreja reunida no Espírito Santo se consagre ao vosso serviço, num só coração e numa só alma, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.